Assombração, fantasmas, são coisas que desde muito pequena eu sempre escutei histórias cabulosas, mas no final das contas eu nunca acreditei, porque eu sou um verdadeiro tomé na minha vida para me acreditar em histórias de livros, histórias românticas. Eu sou aquele estilo de pessoa que se eu não vejo, eu não creio. Então hoje eu estou aqui para me compartilhar algumas das minhas experiências vividas aqui no Japão, coisas muito sinistras que eu vou contar para vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no canal contar um pouquinho pra vocês de algumas experiências que eu vivi nesses 5 anos aqui no Japão. Muita coisa sinistra, muita coisa encabulosa, que na verdade, gente, eu não quero entender, mas eu vou contar pra vocês coisas que na verdade muitas pessoas acham que o Japão é um país 100% normal, mas no final das contas não era muito normal não, gente. Eu desde quando eu cheguei aqui no Japão, eu escutava muitas pessoas falar: ai cá, aqui no Japão existe muita assombração, existe muito fantasma, existe muito disso, muito daquilo. E eu, para com isso, meu, essas coisas nem existem, é coisa de gente doida, né? Sempre respondia dessa mesma maneira. Com o passar do tempo foram me acontecendo certas coisas e eu peguei e falei: bom, e será que eu tô ficando doida também, né? Parei e comecei a pensar dessa forma, né, gente? E daí eu peguei e falei: não, vou pesquisar sobre alguns assuntos. Aí eu comecei a pesquisar um pouco na parte de suicídio aqui no Japão, porque aqui acontece muito suicídio. E eu achava que o Japão fosse o primeiro país do mundo na quantidade de suicídio que existe. Mas no final das contas, gente, não é. O Japão ficou em 7º lugar. Eu acho que o primeiro lugar na pesquisa que eu fiz ficou, acho que a Rússia, se eu não estiver enganada. E eu fiquei super assim assustada, porque aqui é muito comum você descobrir que certas pessoas se suicidam. E alguns lugares que você vai, sempre tem algum amigo que fala: nossa, um dia eu vim aqui, tinha uma pessoa que se matou, nossa, tal lugar eu fui ali. Pra vocês terem ideia de tanto suicídio que existe aqui no Japão, tem até a famosa montanha do suicídio, que muitas pessoas vão para lá para se suicidar. Então, tipo, o Japão é o país do suicídio. E, gente, é muita coisa estranha. E foram me acontecendo nesse tempo todo muitas coisas esquisitas. E eu comecei a achar que eu estava ficando doida também, gente, porque era muita coisa assim, muita informação para uma única cabeça. Eu cheguei, eu morava em outro apartamento, e era um apartamento bem velhinho e coisa e tal. E sempre a minha amiga que morava no apartamento de baixo, ela falava assim: cara, você estava ontem em casa? Eu falava: não, ontem não, eu fui pra casa dos meus amigos, coisa e tal, eu não fiquei em casa. Aí eu: por quê? Porque no seu apartamento estava tanto barulho, estava gente andando pra lá e pra cá, achei que você tinha trazido visita em casa ontem. Eu: não trouxe ninguém em casa não. Tudo bem. E isso acontecia várias vezes quando a gente não estava em casa, ela sempre vinha me perguntar isso, se eu tinha levado alguém pra dentro de casa. E eu peguei e falei: não tem ninguém, o apartamento sozinho. E ela escutava barulho como se eu ou um monte de amigos estivessem em casa. Tipo, eu já fiquei meio que assim, meio que prestando atenção, né? Mas eu não queria me convencer que existia algo estranho. Passou algum tempo, eu lembro como se fosse hoje, era em agosto, bem no pico do verão aqui no Japão. E a gente deixava assim o nosso carro perto de uma viela, podemos dizer assim, que no lado de baixo, gente, não tinha nada, simplesmente só tinha um mato ali só, mais nada. E eu sempre parava o carro do modo de eu entrar e já sair com o carro. E naquele dia eu parei o carro ao lado ao contrário, sabe? Eu tive que dar a volta no carro pra mim entrar, né? Gente, sem mentira nenhuma, a hora que eu saí do apartamento, aqui no Japão, eu acho que eu já cheguei a falar que no verão não venta nada, mas não venta nada mesmo, sabe? E quando eu dei a volta assim atrás do carro, sem mentira nenhuma, gente, começou a fazer um vento, mas um vento tão forte, mas tão forte. E naquele mato que tinha assim do lado de baixo, gente, eu escutava o barulho de um cavalo rinchando. E aquele vento forte assim, e eu olhava assim no meio daquele mato assim, procurando esse cavalo, e o cavalo rinchando. Gente, e eu procurando esse cavalo, e tipo, na hora não caía minha ficha, porque aqui no Japão não existe cavalo solto na rua, sabe? E aí eu fiquei meio que assim, eu entrei dentro do carro assim, super arrepiada, sabe? E eu falei assim: meu Deus, eu acho que eu tô ficando louca também, não é possível, não é normal isso que está me acontecendo, né? Tudo bem, gente, passou. Aí quando a gente mudou nesse apartamento aqui, também começou a acontecer certas coisas
bem estranho assim, mas eu ficava assim, ah não, é coisa da minha cabeça de novo, né? Aí um certo dia eu acordei bem de manhãzinha, que eu trabalho em 2 turnos, e eu tenho sempre que acordar no horário bem de manhã, 3h30 da manhã, quando eu estou nesse horário, pra mim ir trabalhar. E quando eu acordei, eu já tinha o Bill, e todo mundo diz que gato vê coisas estranhas, né? Eu não sei se isso é verdade. E quando eu acordei, o meu gato estava correndo muito de um lado para o outro, e eu peguei e fiquei assustada, né? Falei, que esse gato tá correndo de um lado para o outro, né? Sendo assim, não tem ninguém brincando com ele. Aí eu peguei ele assim pelo bracinho, assim, eu falei, Bill, o que foi? O que foi? Mamãe tá aqui, calma, calma. Gente, a sensação dele só foi assim, tipo, ele tava olhando assim pra mim, eu falando, tudo bem. A hora que eu parei de falar, ele só fez assim com a cabecinha. Tipo, como se ele estivesse vendo alguém atrás, assim, sabe? Aí eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Porque, gente, eu fiquei muito medo mesmo, sabe? Eu não sei explicar pra vocês essas coisas assim, muito esquisitas que acontecem aqui no Japão. Aí aconteceu esse. Aí esses dias, gente, foi muito engraçado mesmo, que aconteceu 2 coisas na mesma semana. A gente saiu pra gente jantar na casa dos nossos primos, né? E aqui no Japão, a porta do banheiro, gente, ela não tem como você trancar ela pelo lado de fora, somente pelo lado de dentro, sabe? É muito diferente as portas, né, do banheiro aqui no Japão. E a gente saiu pra gente jantar tudo. Quando a gente voltou, adivinha, gente? A porta do banheiro trancada. Tipo, alguém tinha que estar lá dentro do banheiro pra porta estar trancada, entendeu? Aí eu falei assim, credo, hein? Aí eu fui lá, tentei abrir a porta, porque a gente tinha que enfiar um negócio no buraquinho, né? Pra tentar abrir, porque não tem como trancar por fora, né? Esse daí, gente, eu fiquei meio que assim. Aí na mesma semana aconteceu algo assim, bem diferente ainda mais, que foi a gente... O Eder sempre fica assistindo vídeo no YouTube, coisa e tal. E aí ele sempre, antes de dormir, ele tem o costume de fechar tudo aquilo que ele estava usando, porque ele diz que pode acabar com a bateria dele, deixar o aplicativo aberto no Keitai, que não sei o que, não sei o que. Gente, o Eder fica sem mim, mas ele não fica sem Keitai, certo? E aí ele é um ritual dele mesmo, gente. Sempre quando ele vai dormir, ele fecha tudo no aparelho pra gente dormir. E a gente já tava deitado já nessa noite, acho que já fazia uma meia hora que a gente tava deitado. Aí do nada a gente escuta uma musiquinha assim, bem sinistra, assim, tocando, assim. Aí na hora eu achei que fosse alguma coisa de alarme, né, porque no dia estava chovendo muito forte. Então sempre quando tem taifu, chuva muito forte, que os rios alagam e coisa e tal, eles tocam a sirene, né. Mas aí quando passou coisa assim de 1, 2 segundos, eu falei, nossa, mas não é, né, que alarme diferente, né. E era o celular, gente, sem mentira nenhuma, o celular abriu no YouTube, num vídeo, e começou a tocar aquele vídeo assim, sabe? E foi tão engraçado que eu tava num sono, assim, bem gostosinho assim, aí eu escutei assim, aí sabe quando você dá aquela, tipo, o que tá acontecendo? Aí, gente, eu lembro que a hora que começou a tocar as músicas assim, falar assim, eu só vi as pernas no ar. Foi muito engraçado, eu vi a perna dele lá em cima, assim, tipo aquele homem, assim, com aqueles olhão regalados, tipo assim, você viu, amor? Você viu? Aí eu, eu vi, sabe, gente? Então, tipo, é muita coisa estranha aqui no Japão. Eu não sei se é assombração, se é fantasma, porque eu não acredito nessas coisas. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus morreu na cruz pra me salvar, sabe? Só que essas coisas, assim, é muito esquisito aqui no Japão. O Japão é um país que, por um lado, tem uma certa tristeza muito grande. Hoje em dia eu já não sinto muito isso, mas no começo foi uma das coisas que eu senti muito, era muita tristeza. Porque é um silêncio mútuo, gente. É um silêncio, assim, além da conta. E ainda por cima, os japoneses, eles são muito frios, sabe? Não tem aquele amor, aquele carinho entre um pai e um filho, sabe? Você não vê um casal de namorados ou um casal de recém-casados andando de mão dadas, fazendo carinho. Essas coisas não existem aqui no Japão, sabe? É muito raro você encontrar isso, sabe? Então eu acho que a falta de amor aqui no Japão é grande em si também, sabe? Mas por outro lado também existe um número muito grande de suicídio aqui no Japão. Muitas pessoas se matam, sem contar que há muitos anos atrás o Japão sofreu uma guerra muito grande, muitas pessoas morreram. Então, tipo, o Japão, ele tem um lado assim bem triste, e existe essas coisas muito cabulosas aqui no Japão,
que no final das contas, tipo assim, hoje eu dou risada, hoje eu conto pra vocês e coisa e tal. Mas no começo eu ficava um pouco assustada, assim, sabe? Então, tipo, não sei o que é, não quero entender também, porque eu sou uma pessoa que eu não acredito muito nisso, eu acredito muito em Deus, eu sinto, tipo, um certo receio, porém, eu não tenho medo, porque eu acredito que Deus é mais na minha vida. Sei que tem muitas pessoas que vão falar, nossa, Cassiara, mas você é evangélica e coisa e tal, e tá contando isso. Gente, religião, independente de quem seja, eu acho que cada pessoa passa por algo bem estranho, bem sinistro, e eu acredito também que religião não salva ninguém. E eu sou uma pessoa muito aberta pra conversar com religião com qualquer pessoa, sobre qualquer outra religião, porque, como eu acabei de falar, a religião não salva ninguém. O que salva é a nossa fé mediante a Deus, e eu acredito nisso. Bom, gente, hoje eu contei um pouquinho pra vocês das minhas histórias malucas aqui no Japão. Se vocês tiverem gostado, se vocês quiserem saber mais histórias malucas, me deixem saber aqui nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos. Super beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera!